Amém, queridos? Eu quero ser rápido, né? Enquanto nós temos a companhia das crianças, né? E como nós não temos aqui, né, uma salinha de crianças com professoras, né, como no culto, né? Então eu quero respeitar, né? Quero respeitar esse momento de vocês, né? E a gente procurar ser objetivo para que vocês não venham extrapolar aí, né? Embora que em nome de Jesus, graças a Deus, estão sossegados, né? E o Matheus e a Vanessa já conseguiram fazer os outros dois dormir, né? Isso é bênção, né? Amados, eu quero convidar vocês, a gente, em homenagem ao Matheus, né? A gente sempre está fazendo homenagem ao Matheus aqui na célula, na casa do Matheus. A gente vai ler Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Deus colocou no meu coração hoje estar compartilhando com vocês, né, a atitude de muitos personagens bíblicos, né, que obedeceram a Deus imediatamente, né? Tem diversos personagens na Bíblia que quando Deus chamou eles, imediatamente eles disseram, eis-me aqui, né? Abraão foi um deles, né? Deus chamou Abraão, estou te chamando para ir para uma outra terra, né? Para te sair da tua terra e para a terra que eu vou te mostrar, né? Eu vou fazer de ti pai de uma multidão, né? Como as estrelas do céu, como a areia do mar. E a Bíblia diz que Abraão, quando ouviu a voz de Deus, imediatamente ele obedeceu, né? Outro exemplo, o exemplo de Moisés, né? Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, Jetro, nas montanhas, e de repente ele avista de longe, né, uma sarça que não se consumia, uma sarça que ardia e não se consumia, e ele então ficou curioso por causa daquela sarça, se aproximou da sarça, e Deus fala com ele no meio da sarça. Deus dá a ele uma missão de ir até Faraó para libertar o povo que estava preso no Egito, né? E Moisés obedece a Deus, né? Depois temos o exemplo de tantos profetas, né? Isaías, né? Isaías, no ano que o rei Uzias morreu, Deus se encontra com Isaías, ele tem uma visão, e diante daquela visão, onde querubins cercavam o trono de Deus, serafins, né? Isaías tem uma visão com a glória de Deus, ele começa a declarar, Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. E ele, diante daquela glória de Deus, ele começa a olhar para dentro dele, e ele começa a ver todas as suas imperfeições, o quanto ele é pecador, o quanto ele é falho, né? O quanto ele é uma pessoa limitada. E ele disse, ai de mim, porque os meus olhos viram o rei, né? E eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um pecador de impuros lábios, e o que vai ser de mim agora que eu vi Deus e Deus é santo? E Deus então chama Isaías, e Isaías então, primeiramente ele dá uma desculpa, né? Mas como que eu posso ir? Como que eu posso ser enviado? Como que eu posso cumprir o chamado de Deus se eu sou um pecador? E Deus fala com Isaías, Isaías, quem que eu vou enviar? Se na verdade você não é o único pecador, todos são pecadores. Então se eu for depender de todos ficar perfeito para ser enviado, eu não vou poder enviar ninguém. E aí Isaías disse, então, Senhor, eu sei que não tem mais ninguém, então pode contar comigo, né? E Deus, em outras palavras, se o teu problema é a boca, né? Eu vou purificar os teus lábios. E Deus então envia um anjo com uma brasa, uma tenaz, né? Uma brasa tirada do altar, e aquela brasa vai lá e purifica os lábios de Isaías, né? E Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. E assim aconteceu
com Paulo, aconteceu com o próprio Jesus, né? Aconteceu com Amós, aconteceu com muitos profetas. Noé, né? Quando foi chamado por Deus para construir a arca. Imagina, construir uma arca no tempo que não tinha chuva, né? Mas, para nossa leitura, eu quero pegar como base aqui o texto do chamado dos primeiros discípulos de Jesus, que a gente vê aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 18. Uma passagem muito conhecida, né? Que vai dizer assim, Mateus 4, 18. Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente, olha, presta atenção nessa palavra, ó. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais longe, viu outros dois irmãos, Tiago, coincidentemente irmão de Mateus, não, aqui era o irmão de Jesus, né? Desculpa aí, filho de Zebedeu, e João, né, que é o amigo do Tiago, seu irmão, desculpa aí, estavam num barco em companhia de seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, e eles, deixando o barco e seu pai, imediatamente o seguiram. Amém? Imediatamente, presta atenção nessa palavra aí. Imediatamente o seguiram. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, o Senhor colocou, Pai, uma inspiração no meu coração para estar compartilhando sobre todos os personagens bíblicos, Pai, que imediatamente, prontamente obedeceram ao Teu chamado, Pai. E de maneira especial nós queremos falar nessa noite de Pedro, Tiago, André, João, Senhor. E por isso nós pedimos, Pai, que o Espírito Santo novamente nos conduza e fale conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Está todo mundo bem aí? Amém. Vocês são quietinhos, né? Não são de falar muito, mas eu vou incomodar um pouco vocês aí. Pelo menos para me ouvir a voz de vocês. Então, queridos, eu quero conversar com vocês um pouco hoje sobre o chamado. Deus é um Deus que chama pessoas, né? Como eu falei para vocês, Ele chamou Abraão, Ele chamou Noé, Ele chamou Isaías, Ele chamou Amós, Ele chamou Paulo, Ele chamou o próprio Jesus. Deus é um Deus que chama pessoas. Por que Ele nos chama? Porque Ele quer contar conosco. Embora que Deus seja o grande eu sou, embora que Ele seja o Deus todo-poderoso, que tem poder para fazer qualquer coisa, Ele, mesmo sendo tão poderoso, Ele decidiu contar com a nossa ajuda. Ele decidiu que Ele não queria, ou Ele não quer fazer as coisas nessa terra sozinho. Ele não quer fazer sem a nossa ajuda. Ele poderia ou não poderia fazer sem a nossa ajuda? Ele poderia. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele sendo Deus, a Bíblia vai dizer, haveria alguma coisa difícil para Deus? Né? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Ele sendo Deus, para Ele nada é difícil. Não existe a palavra impossível para Deus, não existe. Né? Eu gosto de dizer, inclusive, que a palavra milagre, ela só existe no vocabulário humano. Porque para Deus não existe a palavra milagre. Porque para Deus tudo é simples. Ele simplesmente fala e acontece. Lembra quando Deus disse, haja luz? E houve luz. Né? E haja um firmamento. E o firmamento aconteceu. Né? Sejam criados os luminares. E o sol e a lua foram criados. E as estrelas foram criadas. Sejam criados ervas, pássaros, peixes. E os pássaros e os peixes existiram. Então, para Deus não tem nada difícil. Ele fala e acontece. Então, o que Deus, se Ele quiser fazer qualquer coisa na terra sem a nossa ajuda,
Ele pode fazer. Só que tem um detalhe. Deus decidiu contar com a nossa colaboração. Ele decidiu que Ele quer a nossa ajuda. Deus não é um Deus individualista, né? Ele é um Deus que se manifesta na Trindade, Ele se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até nisso a gente vê Deus trabalhando em união, trabalhando em equipe, trabalhando com parceria, com comunhão, né? Porque essa é a maneira de Deus fazer, né? Deus não é uma equipe, né? Deus é uma companhia de três, né? Deus, ele é um Deus triuno, Deus é um Deus que gosta de fazer as coisas no plural, é o nós, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quando Deus disse façamos, porque está no plural? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo que pairava sobre a face das águas, os três, desde o início, já atuavam em parceria. Então isso faz parte do caráter de Deus. Isso faz parte do ser de Deus. Deus é um Deus que gosta de fazer as coisas em parceria, em comunhão, trabalho de equipe. E por isso Deus decidiu, em sua soberania, contar conosco, contar com os profetas, contar com Abraão, contar com Moisés, contar com tantos homens e mulheres, né, como Débora, ao longo da história, né? E o Deus que chamou estas pessoas continua chamando pessoas nos dias de hoje, né? Ele continua chamando pessoas. E aqui nós vemos na Bíblia o chamado de Pedro e de André, né? E na sequência Tiago e João. A Bíblia diz que Jesus estava andando junto ao mar da Galileia, né? Um detalhe aqui, Jesus não estava correndo. É a primeira coisa que o texto chama a atenção, né? Jesus não estava correndo, ele estava andando. Então aqui já é uma lição de vida, né? A gente vive hoje uma geração acelerada. Tudo é acelerado. É a geração do micro-ondas, é a geração do fast food. Tudo é rápido, tudo é acelerado. Eu vou ouvir um áudio no WhatsApp, eu já boto no 2.0. Né? Eu vou escutar um vídeo na internet, no YouTube, eu vou lá nas configurações do vídeo e já coloco lá no 1.5. Né? Eu quero uma comida, eu boto no micro-ondas. Fica pronto em 1 minuto. Então não existe mais, né, panela de ferro no fogão a lenha, né, dona Ivânia? Né? As pessoas da nova geração talvez nunca vão ter a experiência que eu tive de comer uma galinha ensopada feita pela minha avó numa panela de ferro num fogão a lenha. Né? Era um sabor irresistível, não tem a mínima comparação do que é hoje. E olha que eu não sou uma pessoa considerada assim bom de paladar, né? Não é um dos meus dons, né? Não sou o Masterchef, só de comida espiritual. Estou me tornando, né? Creio eu que estou me tornando. Mas era outro sabor. Só que para poder conseguir aquele sabor, para você ter uma experiência, né? Uma galinha ensopada, feita por uma panela de ferro num fogão a lenha, aquilo ali cozinhava durante horas. Era a manhã toda. Era uma manhã inteira, né? Às 7 da manhã para ser meio. Hoje, você já tem até a opção de comprar o frango cozido já no mercado. Ele já vem, se for comprar aquele Chester, ele já vem até temperado. Né? Tu bota ali no forno elétrico. É tudo muito rápido. Tudo é rápido, né? Antigamente, você para poder... Na época de Paulo, vou mais atrás ainda, vou voltar um pouco no tempo, né? Na época de Paulo, eu estava vendo essa semana uma mensagem, em algum lugar eu ouvi, que na época de Paulo, você enviava uma carta, dependendo da localização, a carta só chegava 1 ano depois. Porque a pessoa tinha que ir de cavalo, atravessar cidades e cidades para levar. Em alguns lugares tinha que pegar barco, tinha que pegar navio, e mais cavalo, e barco, e cavalo, né? Em alguns lugares jumento, em outros lugares a pé, até a carta chegar no lugar. Então às vezes tinha carta que levava 1 ano para chegar. Hoje em dia eu mando um e-mail, chega na mesma hora. Eu mando um WhatsApp, chega na mesma hora.
É tudo instantâneo. E por ser tudo instantâneo, a gente pode correr o risco de achar que com Deus as coisas também é assim, tudo instantâneo, né? A geração de hoje, né? Mas com Deus não é tudo instantâneo, né? Com Deus, hoje, o ser humano, por causa do dinheiro, né, que a gente estava falando aqui agora há pouco, ele vai lá, dá ração, hormônio para um pinto, em 20 e poucos dias o pinto vira um frango, e você já pode assar e matar e comer o frango, né? Quanto tempo uma galinha criada no milho... Passa 6 meses. 6 meses. Ó, uma galinha criada com milho no terreiro leva 6 meses para poder ficar pronta para comer. É hoje um frango aí de mas frigorífico. Mas né? Era completamente diferente a comida, né? Era carne de verdade, né? Hoje a gente come hormônio. A gente come ração. Tem uma frase que ficou muito conhecida, né? Que diz que nós somos aquilo que comemos, né? E aí o médico, né, muito conhecido aqui no Brasil, o Dr. Laí Ribeiro, ele corrigiu a frase. Ele disse, nós não somos aquilo que nós comemos. Nós somos aquilo que a gente come e come. Então, se eu como um frango que ele se alimentou 30 dias de ração, quando eu estou comendo frango, eu não estou comendo frango, eu estou comendo ração. Só que a gente fala para todo mundo que comeu frango, mas eu não comi frango, comi ração. Por que aquele frango ali ele foi feito de ração? Então o que eu estou comendo? Ração. É ou não é? Né? Então, como é que vai ter o mesmo gosto de um frango de verdade? Né? Que comia milho, que comia coisas... sobras de comida, né? Então, infelizmente... Inclusive, para matar a galinha, a mãe deixava amarrado 7 dias. Para depois matar. 7 dias presa. Né? Para ela ficar bem... Se comer uma sujeira, alguma coisa assim, né? Que você jogava para fora. Para depois ser usada. Então, queridos, a primeira lição da noite, né? As coisas de Deus obedecem a processos, né? Tem um tempo para tudo acontecer. Nós, principalmente nós pastores, né? Que os pastores eles têm um defeito que os outros comuns não têm, né? Que são os que são mais acelerados do que os outros. A gente quer as coisas para ontem, a gente quer ver as coisas acontecer, né? A gente quer ver, o pastor quer ver o ministério romper, o empresário quer ver a empresa explodir, crescer, né? O funcionário, ele já quer o aumento com 3 meses de trabalho, já quer um aumento. Eu estou 3 meses trabalhando aqui, quando é que vai vir um aumento? Então a gente quer as coisas rápido, né? Só que com Deus, tudo obedece processo. Eu estava falando na igreja, num culto lá em Tijucas, né? Hoje, eu trabalho com venda de colchões, eu já cheguei a vender colchões no valor de mais de 30 mil reais. Eu tenho colchão até de 40 mil reais para vender. Mas eu comecei vendendo picolé quando era criança, com 9 anos de idade. Foi minha primeira profissão. Minha primeira profissão, na verdade, com 8, 9 anos de idade, eu vendia lixo. Eu juntava ferro velho, alumínio, plástico, latão, cobre, juntava no mato, espalhado por aí. E tinha um senhor que passava uma vez por mês com um tipo de uma carroça. Ele vinha com os pesos, ele pesava, né, o alumínio, o cobre, o ferro, o plástico, e ele pagava por peso. Eu com 8, 9 anos de idade, foi a minha primeira profissão, meu primeiro dinheirinho ganho, eu vendia lixo praticamente. Depois, com 9 anos de idade, comecei a vender picolé. Vendia picolé a pé. Depois, quando meu pai comprou uma bicicleta para mim da marca Monarch, eu botava uma caixinha de isopor na parte de trás da bicicleta, ia na frente do colégio, ia de casa em casa, né? E já com 9 anos de idade tinha que passar por humilhação, né? Que as pessoas brincavam, né? Tem aqueles que tiraram sarro, né? E daí? Tem picolé de cachaça? Tem picolé de laranja? Eles falavam um sabor assim que não existe, né? Para pegar no pé da gente. Que nem o alemão contava para nós na fábrica, né? Todo ano ele contava aquilo, mesmo repetição. Esse gente nunca acha assim que é humilhado. Porque a mãe dele vendia pastel na frente da bananada, na frente da escola básica. E ele era da frente, né? E vendia. Ele descansou de vender, meu Deus, até mais de 5 anos junto com a mãe dele. Eu acompanhava a mãe dele. Aí ele disse agora, né? Aí a gente nunca deve ser, né? Humilhar as pessoas,
até onde chegou, né? Onde ele chegou, né? Assim, né? Deu um exemplo, né? Porque ele também vendia. Aí sobrava um pouco de dinheiro para ele comprava a balinha, vendia a balinha mais cara, sobrava mais um pouquinho de dinheiro. Ele regatava dinheiro para ele comprar uma bicicleta. A primeira bicicleta dele. Glória a Deus. Porque quando o pai dele morreu, ele tinha 10 anos, né? Aí, Tinha 10 anos, né? Meu pai também tinha mais ou menos 10 anos quando perdeu os pais. Quando ele perdeu o pai dele. Aí ela ficou com... Aí eles eram, não sei se é 5, 6 irmãos, era muito pobre. Aí ele disse que ele, como ele era o mais velho, então ele, né, foi para ajudar a mãe, né? Mas é assim mesmo. Então é isso, queridos. Nada nasce grande, né? Tudo deve começar pequeno. E a gente precisa ter paciência, né? Deus tem grandes coisas para os seus filhos, né? A Bíblia diz que Ele tem planos de paz e não de mal, né? Ele quer nos dar um futuro de esperança. Ele quer nos dar um futuro próspero em todos os aspectos, né? Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Só que tudo tem um tempo. Eu preciso respeitar tempo, época, estação. Eu preciso respeitar processos. Eu preciso respeitar o estágio que eu estou vivendo. Ser fiel no pouco, né? Valorizar aquilo que Deus está colocando na minha mão. Hoje eu estou trabalhando numa empresa. O emprego que Deus me deu, eu preciso ser o melhor funcionário da minha empresa, né? Esquece o aumento, trabalha, dá o teu melhor, faz o teu melhor. No tempo certo o aumento chega. No tempo certo o patrão vai te enxergar e ele vai te promover, né? E se ele não te promover e ele não te reconhecer, Deus levanta uma outra pessoa de uma outra empresa para te contratar, né? Como eu conheço inúmeros testemunhos de pessoas que foram abençoadas, inclusive eu, né? Que já tive a oportunidade de trabalhar em empresas e daqui a pouco ir para empresas melhores, né? Então eu preciso respeitar e dar o meu melhor no que Deus colocou na minha mão no dia de hoje. Eu tenho que fazer o meu melhor, principalmente porque nós servimos a Deus. Então, porque nós servimos a Deus, o nosso testemunho precisa ser irrepreensível. Eu tenho que dar um bom testemunho no meu trabalho. As pessoas precisam ver a diferença, né? A Bíblia diz em Malaquias, né? Que deve haver uma diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Eu não posso me comportar como um funcionário comum, eu tenho que ser um funcionário diferenciado, porque eu sou cristão, eu carrego o nome de Jesus, né? Então as pessoas precisam ver Cristo em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Então Jesus estava andando, Jesus não estava correndo, né? Jesus não estava voando, ele estava andando junto ao mar da Galileia e ele viu. E aí ele viu, né? Quando a gente corre, amados, e a gente anda muito acelerado, a gente às vezes não enxerga direito, a gente não vê os detalhes. Vocês lembram aquela passagem que Jesus curou o cego? E Jesus perguntou para o cego, o que você está vendo? Como é que você está enxergando? Ele disse, olha, eu estou enxergando pessoas como árvores. Aí Jesus disse, opa, não deu certo a minha oração. Não está enxergando direito. Ele está vendo pessoas como árvore, como números, como objetos, né? Não está funcionando direito esse negócio. Aí Jesus orou de novo. E agora? Não, agora estou vendo bem. Então, às vezes, amados, quando a gente está muito acelerado, a gente não percebe muitas vezes o olhar do nosso cônjuge, o olhar de um filho, a necessidade de uma mãe, a necessidade de um pai. Às vezes nós estamos ali, nós pastores, né? Estou pregando só para pastores hoje à noite. Estou com uma unção de pregar para pastores aqui. Estou profetizando se você é tudo pastor. Em nome de Jesus, recebe aí. Nós pastores, às vezes a gente quer ganhar o mundo inteiro para Jesus. A gente quer salvar o Vale do Rio Tijuca, Santa Catarina, o Brasil, as nações, né? E às vezes tem a esposa dentro da nossa casa que a gente não consegue perceber uma necessidade dela. Tem um filho dentro da nossa casa que a gente não consegue perceber a necessidade dele. Tem um sogro morando dentro da tua casa, a sogra, né? E você não consegue perceber a necessidade dela, o momento que ela está passando. E a gente quer ganhar as nações para Jesus. A gente quer fazer eu quero o mundo inteiro para Jesus, né? Então, é muito perigosa a velocidade. Lá em Nova Trento a gente aprendeu.
De pião, você vai lutando. Forte, você vai à morte. Então, muito rápido a gente acaba batendo. Muito rápido a gente não vê os detalhes. Muito rápido é perigoso demais. Né? Uma vez eu vi uma frase de Steve Jobs, né, que foi o dono da Apple, né, que criou esse celular, que é um dos celulares mais vendidos no mundo. Né? Não só o celular, mas computador, né, da Apple, e iPad, e tantos produtos que a Apple fabrica. E naquela... Eu até cheguei a gravar um vídeo, né, que ele falava sobre o foco, né, e sobre o perigo do foco. Todo grande líder, todo grande empresário, toda pessoa de sucesso, mulher de sucesso, geralmente são pessoas de foco. Pessoas que são focadas. Ela tem um objetivo, ela tem uma meta, e ela tem uma missão, e ela se concentra, e ela vai em busca do foco, vai em busca daquele objetivo. Só que o foco, excesso de foco, com velocidade, pode se tornar algo muito perigoso. Então eu preciso ter foco sim, mas cuidar com a velocidade. Porque muito foco, com muita velocidade, eu posso esquecer de ver os detalhes. Jesus percebeu Pedro e André lançando as redes no mar, porque Jesus não estava extremamente acelerado, ele estava andando, passo do gado, tranquilo. Né? E aí ele viu duas pessoas. Pô, esses camaradas aí, eu acho que eles podem ser meus discípulos. Com certeza, né? Jesus, que já tinha orado antes, já tinha estava ali cheio da intimidade com o Espírito Santo, Deus já tinha falado para Jesus, ó, chama esses dois aí, para fazer parte da tua equipe de 12. E a Bíblia diz então que eles estavam pescando, lançando as redes ao mar, e Jesus então disse-lhes, né? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Né? Detalhe que essa frase aqui é diferente daquela outra frase que vocês conhecem, que é o vinde a mim. Quando Jesus diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, Jesus está nos chamando para poder deixar as nossas cargas, deixar os nossos pesos, deixar a nossa mochila, deixar as nossas preocupações, aquilo que nos traz ansiedade, tudo aos pés dele, aos pés da cruz, para que a gente possa caminhar com paz, caminhar sem ansiedade, caminhar sem preocupação, caminhar sem medo. Jesus nos chama para caminhar ao lado dele sem medo, sem ansiedade, sem preocupação. Então esse é um convite que Jesus faz a todos nós. Mas também tem um outro convite, que é quando Jesus nos chama para seguir os passos dele. E Jesus ele tinha um propósito. O propósito dele não é pescar peixe. O propósito dele é pescar vidas. E ele convidou 2 pescadores de peixe. Só que quando ele convidou, ele disse o seguinte, olha, a partir de agora, eu quero que vocês sigam os meus passos, que vocês venham após mim, que eu quero fazer de vocês pescadores de homens. A partir de agora, vocês não vão pegar mais peixe. O negócio agora é alma, células, vidas, famílias. Vocês acham que os discípulos pediram para Jesus, dá um tempo que eu preciso orar? Dá um tempo que eu tenho que conversar com papai e mamãe? Ô Jesus, seguinte, ó, legal aí, bacana. Ó, deixa eu dar uma semaninha aí, dá um mêsinho aí para mim pensar, conversar com o vô, conversar com a avó, vou pedir a opinião do meu patrão, vou pedir a opinião do pai, vou pedir a opinião da mãe, vou ver o que meus filhos acham. Depois a gente conversa, valeu? Foi assim que está escrito na Bíblia? Hã? Foi assim? Não, a Bíblia diz que imediatamente. Vocês sabem, já lembram no dicionário o que significa imediatamente? Imediatamente, ó, é agora. Fui, valeu. Não deu tempo nem de pensar. Não deu tempo nem de trocar de roupa. Não deu tempo nem de ir em casa pegar uma mochila, pelo menos com uma roupa para o dia de amanhã. Né? Não deu tempo nem de pegar o dinheiro que está guardado lá naquele baú que você tem lá dentro da sua casa. Aquele cofre lá que você tem lá. Né? Profetiza, né? Não deu tempo. Não deu tempo de pegar nada. Não deu tempo de pegar roupa, dinheiro, despedir de ninguém. Imediatamente. Eles deixaram as redes e o seguiram.
E sabe o que veio no meu coração, queridos, quando eu estava vindo para cá? Que nós estamos vivendo um tempo muito perigoso, um tempo delicado, onde as pessoas, uma grande parte das pessoas, inclusive cristãos, pessoas que já conhecem a Jesus, né, estão demorando demais, às vezes, para dar uma resposta para Deus. Deus chama a gente e Deus, posso contar contigo, Christian? Posso contar contigo, Patrícia? Posso contar contigo, Anderson? Posso contar? E a gente, às vezes, dá a impressão que eu tenho que... eu vou pensar. Né? O tempo que a gente está vivendo, a geração que a gente está vivendo, tem muita gente que está pensando se vale a pena seguir Jesus, está fazendo cálculo, fazendo conta, né? E o próprio Jesus já disse em outra oportunidade, né? Ele disse mesmo que a gente deve fazer conta, né? Ele disse, qual de vocês que vai construir uma torre que não sai primeiro para fazer cálculo, né? Se vai dar jeito, se vai dar conta de construir a torre, para que depois as pessoas vejam a torre pela metade e comecem a rir da cara de vocês, né? Tirar sarro. Então, paralelo a essa passagem que Jesus faz essa comparação com a torre, ele convida as pessoas a seguir a ele. Então, fazer conta é importante, né? Só que, por exemplo, nós aqui que já estamos um tempo já seguindo a Deus, eu acredito que já deu tempo da gente fazer as contas, né? Já deu tempo da gente decidir se eu realmente quero seguir Jesus. Porque se eu realmente quero seguir Jesus, amados, tem um preço a pagar. Seguir a Jesus implica em renúncia. Seguir a Jesus implica abrir mão, muitas vezes, do meu conforto, né? Vai ter momentos de sacrifício. Claro que Jesus não está chamando ninguém aqui para ir morrer numa cruz. Ninguém aqui no Brasil mesmo, aqui nós não estamos sujeitos, que nem os pregadores do Evangelho que estão lá na região algumas regiões lá do Oriente Médio, lá correndo risco de vida. Fiquei sabendo que um pastor da África lá, botaram fogo no carro dele, queimaram o carro, o pastor, todo mundo vivo, queimado. Então nós aqui no Brasil não estamos correndo esse risco de vida, né? Mas existe um preço a pagar. Não existe evangelho sem cruz, né? Tem um preço a pagar. E aqui é importante que a gente possa olhar para o exemplo de Pedro e André, né? Imediatamente. Nesse caso aqui nem fizeram conta, nem fizeram cálculo, nem pediram opinião para ninguém. Simplesmente a química ali foi algo tão forte, né? A identificação que eles tiveram com Jesus. Eu imagino que a voz de Jesus era uma voz extremamente seduzível, né? Como é que chama isso na língua portuguesa, né? Uma voz atrativa, era uma voz cativante, era uma voz irresistível. Porque Jesus só falou uma frase e eles imediatamente, leão da montanha, seguiram, né? Mas não foi só Pedro e André. A Bíblia diz que Jesus foi um pouco mais longe, né? Quando Jesus foi um pouco mais longe, ele viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João. Aqui a gente aprende outra coisa, né? Jesus gosta de trabalhar com família. Você viu aqui? Jesus gosta de trabalhar com gente de família. Pessoas que estão envolvidas numa família. Primeiro que ele chama Pedro e André, dois irmãos que estavam juntos pescando. Depois ele chama mais dois irmãos, Tiago e João, que estavam pescando junto com o pai, Zebedeu. Então Jesus gosta de família. Jesus ama a família. Os primeiros discípulos que ele chama, eles estavam em equipe, estavam em família. Não estavam sozinhos, isolados, perdidos, né? E aqui o detalhe é que Tiago e João não estavam pescando. Tiago e João estavam consertando as redes no barco com o pai, né? Então Jesus
percebeu o trabalho, o empenho de 2 filhos ali que estavam ajudando o pai. Não eram discípulos, né? Não eram pessoas comuns, não eram pessoas que tipo assim, quer saber, eu casei, pai e mãe que se exploda. Quer saber, eu agora tenho minha vida. Quer saber, pai e mãe não precisa mais. Agora eu me viro, eu sou casado, já sou adulto, já sou maior de idade, né? Não. Eram 2 irmãos que estavam trabalhando junto com o pai. A Bíblia aqui não entra em detalhes, né? Se eles eram casados, se tinham filho, mas estavam junto do pai. Jesus escolheu 2 pessoas que estavam ajudando o pai. Jesus é detalhista na escolha dele, né? Ele pegou 2 discípulos que estavam ajudando o pai. E estavam fazendo o quê? Consertando as redes, né? Algo tremendo que eu aprendi. Tão importante numa igreja, né? No corpo de Cristo, né? Tão importante quanto os pescadores de almas são os consertadores de rede. Numa igreja, numa família da fé, nós vamos encontrar pessoas com os dons mais diversos possíveis, né? E nós, pastores, gostaríamos que todos fossem ganhadores de almas, né? E Jesus, de fato, disse, né? Ide por todo mundo e fazei discípulos. Então, Jesus quer que todos façam discípulos. Mas existem pessoas que têm o dom de consertar redes. Tem pessoas que têm o dom de consertar relacionamentos, né? De unir famílias, de unir amizades, de restaurar relacionamentos, de unir coisas quebradas. Então, que Deus nos dê essa graça de identificar na família da fé, não só, e de valorizar, não só os pescadores, né? Aqueles que ganham muitas almas para Jesus, mas aquelas pessoas que de repente não ganham muitas almas para Jesus, mas ela tem o dom de apaziguar, ela tem o dom de consertar a rede, ela tem o dom de unir, ela tem outros dons e talentos que também são importantes, né? Então que Deus nos dê essa graça de identificar, a começar por nós pastores, que eu falei que eu estou pregando só para pastores hoje, né? E vocês são os futuros, em nome de Jesus, amém. Aleluia! E a Bíblia diz que quando então Jesus chama Tiago e João, eles deixaram o barco do seu pai e imediatamente o seguiram. Amados, o que representa o barco? O barco representa muitas coisas. Um dos significados do barco representa ministério. Ministério pode ser chamado de barco, né? Mas o que é um barco? Um barco é uma estrutura que carrega pessoas dentro da água, né? Então isso é um barco. O que é um barco? Um barco é uma estrutura feita de materiais que dão a condição de pessoas flutuarem na água, né? O barco representa algo de valor. O barco representa algo material. Quando Jesus chama Tiago e João, eles deixaram o quê? O barco. Primeira coisa, deixaram o barco e seu pai. A primeira coisa que eu quero falar é o barco. Ou seja, eles se desapegaram do material, desapegaram da estrutura, deixaram aquilo que tinha valor por algo que tinha muito mais valor. Então nós precisamos entender que quando eu decido seguir Jesus, eu não estou trocando 6 por meia dúzia. Qualquer coisa que eu venha renunciar, qualquer coisa que eu venha deixar, qualquer coisa que eu tenha que abrir mão, até mesmo material, para seguir a Jesus, nunca vai ser mais valioso do que Jesus. Não existe nada financeiro, material, estrutura, que eu deixe para seguir Jesus que seja mais valioso do que Jesus. Só é mais valioso se a pessoa não reconhecer o devido valor que Jesus tem. Porque se ela entender o valor que Jesus tem, não existe nenhuma estrutura, não existe nada material nesse mundo
que possa ser mais importante do que Jesus. E aqui diz que eles deixaram o barco, deixaram a estrutura, deixaram a matéria e também o Pai. Às vezes, amados, para seguir Jesus, não é que você vai ter que deixar, você nunca vai deixar de honrar pai e mãe. Porque honrar pai e mãe é mandamento. Mesmo que você esteja morando longe do pai e da mãe, ainda assim, até o último dia de vida, é mandamento honrar pai e mãe. Você tem que pelo menos fazer um telefonema de vez em quando, ligar, fazer uma chamada de vídeo. Mãe, como é que tá? Pai, como é que tá? Tá tudo bem aí? Tem alguma necessidade? Posso fazer alguma coisa por vocês? Né? Porque honrar pai e mãe é mandamento, não é opcional. Só que Jesus também disse, ninguém que não seja capaz de deixar pai, mãe, amigo, marido, esposa, filho, por amor de mim, para o meu evangelho, quem não deixar essas coisas por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, honrar pai e mãe é para sempre. Mas se o meu pai ou a minha mãe se tornar uma pedra de tropeço, se tornar um empecilho, se tornar alguma coisa que está me impedindo de seguir os passos de Jesus, eu vou ter que chegar para papai e mamãe e dizer, ó, papai e mamãe, eu amo vocês, eu honro vocês, vou honrar vocês até o último dia de vida, vou amar vocês até o último dia de vida, mas infelizmente, vocês, pelo que eu estou percebendo, não estão querendo seguir Jesus, mas eu quero seguir. Então, com todo respeito, vou honrar vocês até o último dia de vida, mas eu estou seguindo Jesus. Entendeu? Foi o que João e Tiago fizeram. Ó, deixaram o barco, deixaram o pai e imediatamente eu encontrei algo precioso, encontrei uma pessoa de valor, encontrei o Filho de Deus e eu quero segui-lo. E eles imediatamente o seguiram. Amém, queridos? Então, quero deixar essa mensagem para vocês nessa noite, amém? Quero ver se eu consigo colocar uma música aqui, ver como está a bateria do meu celular. Eu vou colocar uma música aqui para nós, que essa música, ela foi muito importante para mim durante uma parte do meu ministério. Queria que você Bom, não vai dar para fechar os olhos, né? Mas meditar um pouquinho na letra dessa música, né? Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido.
Pai, todos que estão aqui, Pai. Todos que estão aqui, Pai, nessa noite. E aqueles, Pai, que vão ouvir, ó Pai, essa mensagem que está sendo gravada, Pai. Tenho certeza que o Senhor tem um chamado, Pai, para cada um de nós, Pai. O Senhor nos escolheu, assim como Davi, o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, Pai. Eu creio que o Senhor tem um propósito, um chamado, Pai, para cada um de nós, Pai. Assim como o Senhor chamou Abraão, como o Senhor chamou Moisés, como o Senhor chamou Isaías, Jeremias, Amós, Sofonias, Obadias, como o Senhor chamou Abacuque, como o Senhor chamou a Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Judas. Pai, como o Senhor chamou o próprio Jesus, Pai. Como o Senhor chamou a Paulo. O Senhor continua nos chamando. O Senhor continua nos convocando, Pai, para uma missão, Pai. E eu te peço que o Senhor desperte o dom que cada um aqui tem, Pai. O Senhor colocou dons e talentos na vida de cada um aqui, Pai. E eu rogo para que aconteça um despertamento dos dons que o Senhor deu a cada um de nós, para que todos nós possamos utilizar os dons e talentos, capacitação que o Senhor mesmo nos deu, a fim de pescar as almas, mas não somente pescar as almas, também consertar as redes, Pai. Enfim, que o Senhor venha nos usar de acordo com a capacitação que o Senhor mesmo tem nos dado. Nós queremos, Pai, assim como Pedro, assim como André, assim como Tiago, assim como João, dizer a Ti nessa noite: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Glórias a Jesus.